Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Olha, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui, tá? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que daqui a pouquinho eu vou estar ao vivo lá no Verdade Vermelho e Preto, transmitindo com vocês o sorteio das oitavas de final da Libertadores da América. O Flamengo hoje vai ficar no pote 2. No pote 1 tem grandes equipes do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Quem será que o Mengão queridão vai pegar nas oitavas de final da Libertadores da América? O que eu sei é que logo mais à noite vai ter pré-jogo, show do intervalo e pós-jogo sobre Flamengo e Atlético Paranaense, quartas de final da Copa do Brasil. Escutou? Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão Nação Rubro-Negro. O jogo é às 21h30 no estádio do Maracanã. O confronto será válido pelas quartas de final da Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Paranaense. O Mengão queridão não vai ter os reforços de Gabigol, de Léo Pereira e o Matheus França cá pra nós. Tô achando que ele não veste o manto sagrado nunca mais. Pelo menos não neste momento, né? Acho que o Matheus França vai dar um rolê lá na Europa. Mas eu vou falar sobre isso mais a fundo com vocês nesse vídeo aqui, tá? Aproveitando para dizer a vocês que o jogo de hoje entre Flamengo e Atlético Paranaense vai ser às 21h30, como eu já disse, mas você vai poder escolher onde você quiser assistir. A Globo vai transmitir, o Sport TV e o Premiere também. Ainda tem o Prime, o Amazon Prime, ou seja, um montão de canais vai transmitir hoje Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo essa semana anunciou e conseguiu registrar no BID 3 dos 4 reforços pretendidos. Luiz Araújo, Agostinho Rossi e Alan já estão no BID e, portanto, devidamente registrados para poder jogar pelo Mengão queridão. Para a partida de hoje, só o Luiz Araújo deve entrar entre os relacionados. O Luiz Araújo vinha atuando na MLS. O Atlanta United liberou o Luiz Araújo, inclusive, dos últimos 3 jogos da equipe, para ele poder vir ao Mengão queridão. Então ele está em forma. Ele tirou ali uma semaninha de folga, mas já está treinando há 2 semanas no Flamengo. Já o Alan e o Agostinho Rossi, esses não têm data para estrear. Vale lembrar que o Alan está vindo de uma contusão na lombar e não joga desde março deste ano. Por isso, não deve ser relacionado. Ele está treinando em 2 períodos no Ninho do Urubu para poder ficar à disposição tão logo seja possível. O Alan ainda vai receber o acompanhamento do pessoal da fisioterapia do clube, do departamento médico do clube, para poder ficar 100%. O fato é que o Alan tá felizão, tá amarradão de jogar no Mengão queridão, de estar treinando no Ninho do Urubu. Falou ontem sobre a infraestrutura do Flamengo, tá impressionado porque o Flamengo é diferente do Atlético Mineiro nesse ponto. O Atlético Mineiro fala que tem. O Flamengo tem de verdade a melhor infraestrutura de treinamentos da América do Sul. Nenhum jogador jamais saiu falando mal do centro de treinamentos Jorge Elal. Já o Atlético Mineiro, nós já tivemos vários jogadores que deixaram esse centro de treinamentos falando que não é isso tudo, que o gramado não é isso, que tudo é muito longe, que não dá para fazer o exercício direito. Se estiver chovendo, para sair da academia e ir para o gramado é um parto, tem que ir até de ônibus. Então, assim, nem vale a pena ficar falando muito que os caras estão caindo aos pedaços por aí. O Alan está impressionado e está gostando muito desses primeiros dias de Mengão queridão. Já o Agostinho Rossi também já vem treinando em 2 períodos há algum tempo, mas não deve ser relacionado ainda porque ficou muito tempo parado. Tanto lá no Al Nassr, quanto depois que saiu do Al Nassr. Agostinho Rossi não conseguiu ter muita sorte na equipe árabe, a equipe do Cristiano Ronaldo. E por lá ficou no banco de reservas mais do que atuou. Começou como titular, mas perdeu o posto e fez poucas partidas a partir daí. Então, os preparadores de goleiro do Flamengo estão preparando o goleiro para estar na melhor forma física, para poder enfrentar a concorrência com o Santos e também com o Matheus Cunha. Santos hoje é o 3º goleiro do Flamengo. Como o Agostinho Rossi não estará no banco de reservas hoje, teremos o Matheus Cunha como titular do Flamengo, o Santos e muito provavelmente o técnico Jorge Sampaoli deve escolher um dos meninos do Sub-20
para completar os relacionados, uma vez que Agostinho Rossi não estará e o Hugo já viajou para Portugal. Não veremos mais o Hugo usando o manto sagrado, pelo menos não nessa temporada. A ideia é que o Hugo fique por Portugal e ao final do contrato com o Flamengo, porque ele foi emprestado, ele fique de uma vez por lá. Então, hoje nós teremos uma surpresa no gol do Mengão Queridão. E já que a gente está falando do gol do Flamengo, que o Gabi pode não ser relacionado, o Léo Pereira dificilmente será, bora falar de uma vez qual é a provável escalação do Mengão Queridão, valeu? Matheus Cunha é o goleiro, seguro, sabe jogar muito bem com os pés, estamos bem tranquilos com ele, não é verdade? Aí na lateral direita, o Poçante, o Potente, o Wesley. A dupla de zaga deve ser formada por Fabrício Bruno e por Davi Luiz. E isso me preocupa um pouquinho. O Fabrício Bruno vinha atuando muito bem pelo Flamengo, mas nas últimas partidas ele vem falhando bastante, principalmente no quesito saída de bola. Toda vez que pressionado, ele tem entregado a rapadura ou quase entregado a rapadura. O zagueiro que tem um bom passe, uma boa bola longa, dessa vez, pode ser por cansaço, pode ser por qualquer motivo, mas não vem conseguindo fazer a saída de bola do jeito que o Flamengo precisa. Do seu lado, nós teremos o Davi Luiz, que vai compor a dupla de zaga jogando pelo lado esquerdo. Lá na esquerda, o excelente Ayrton Lucas, excelente ofensivamente, defensivamente também tem mostrado algumas deficiências, mas acredito eu mais por cansaço do que por qualquer outra coisa. Como o Sampaoli foi intercalando a equipe com jogos e deu um joguinho aí para Ayrton Lucas dar uma descansada, talvez hoje a gente veja a melhor técnica do Ayrton Lucas, tanto ofensivamente quanto defensivamente. No miolo dos volantes, nós teremos o Thiago Maia como primeiro volante, aquele cara responsável por ajudar na saída de bola e por proteger os nossos zagueiros. Um pouquinho mais à frente, Eric Pulgar, que vem sendo excelente. Uma outra partida ele não foi bem no Flamengo, entregou um gol para o Santos, mas fora isso ele está indo muito bem. É o ano do Eric Pulgar na carreira. Em nenhum outro lugar ele teve um ano tão bom quanto ele vem tendo no Flamengo, que é bom para nós. E aí nós temos o maestro Gerson, que deve jogar mais aberto pelo lado esquerdo. Do lado direito, teremos Everton Ribeiro, mais aberto pela direita. Centralizado, municiando o lado esquerdo e o lado direito, Georgian Arrascaeta, que jogou muito no último jogo do Flamengo, vem melhorando a sua forma física cada vez mais e a expectativa é que ele entregue cada vez mais para o Flamengo. Lá na frente, Dom Pedrão, o homem da reverência, o homem gol do Mengão Queridão. Ele vai estar no comando de ataque e sem o reserva à altura, porque o Gabriel não deve ser relacionado. Mas no banco de reservas, nós vamos ter Bruno Henrique, nós vamos ter Everton Cebolinha, nós vamos ter Luiz Araújo, que pode entrar no transcorrer da partida. Eu adoraria que o Sampaoli, em determinado momento, sacasse o Everton Ribeiro e metesse o Luiz Araújo por ali. Eu queria ver a velocidade, o chute, os passes do Luiz Araújo a favor do Mengão Queridão. Mas isso quem vai definir é o Sampaoli. Mas eu pergunto para vocês agora, nem vou falar do time titular que é chovendo molhado, tá? Qual time da América do Sul tem Luiz Araújo, tem Bruno Henrique, tem Everton Cebolinha no banco de reservas? Olha a capacidade desses caras. Sem contar o cria Vitor Hugo, né? Então o Flamengo, de novo, vai construindo, sim, o melhor elenco da América do Sul. Para mim, sem sombra de dúvidas. Mas e para vocês? Vocês também concordam que o Flamengo está construindo o melhor elenco da América do Sul? E me preocupa, por exemplo, os casos como o do Pedro. Já falei com vocês, o Pedro recusou uma proposta para poder ganhar 6 vezes mais do que ganha no Flamengo, mas não foi à toa, não. Tem coisa da Europa para chegar para ele e ele sabe disso. E me preocupa muito quando essa coisa da Europa chegar, o que vai acontecer com o nosso camisa 9. O Arrascaeta está sendo assediado, sondado por clubes do mundo árabe também. O mundo árabe está investindo muito. O Jorge Jesus foi para o Al Hilal e deu uma segurada no Michael para lá. O Michael não deve sair agora do Al Hilal, porque o Mister gosta dele e vai segurar ele lá. Mas o Mister já liberou o Gustavo Cuejá, que não gosta de trabalhar com o Gustavo Cuejá, desde a época de Flamengo que ele não gosta. Então o Cuejá fechou lá na Arábia mesmo com o Al-Shabaab. Ele esteve muito perto do Brasil, do Corinthians, do Internacional, e eu tô falando nele aqui porque muitos de vocês queriam ele no Mengão Queridão. E o Michael
também foi muito pedido aqui no Flamengo e deve permanecer lá no Al Hilal. Os caras acabaram de contratar também o Firmino, ex-atacante da seleção brasileira, ou seja, o mundo árabe agora é a nova China. Tá vindo com força para cima dos caras e o Arrascaeta já recebeu pelo menos 3 sondagens daquele pedacinho lá. O Everton Ribeiro também recebeu sondagens de lá. Mas é óbvio que todo mundo prefere ficar no Flamengo, um time campeão, um time que pode ser muito campeão ainda, muito competitivo e que dá visibilidade para a seleção uruguaia, para a seleção brasileira, ou até mesmo, no caso do Everton Ribeiro, para ter conforto para poder terminar esse restinho de carreira em alto nível, ou sair conquistando vários títulos. Então não acredito que nenhum dos jogadores do Flamengo vão sair para o mundo árabe, pelo menos não nessa janela. Agora, já o Matheus França está em negociações muito avançadas com o Chelsea. Para falar bem a verdade, o Matheus França e o Chelsea já se acertaram. Tempo de contrato, salário, bonificações, plano de carreira, isso está tudo certo entre o jogador e o Chelsea. O que vocês sabem é 1% de qualquer negociação, clube e jogador. O que está pegando agora é clube-clube, Chelsea e Flamengo. O Chelsea ofereceu 20 milhões de euros ao Flamengo e o Flamengo quer pelo menos 25 milhões, como eu já havia reportando para vocês. Então o Chelsea, nesse momento, está estudando como pagar e se vai pagar esses 5 milhões de euros a mais que o Flamengo está pedindo. Pode ser por bonificações, pode ser por metas alcançadas, enfim. O Flamengo está compondo esse contrato com o Chelsea de uma maneira em que o Flamengo fique quase que eternamente ganhando dinheiro em cima das passagens do garoto lá na Europa, assim como fez com todos os outros. O Flamengo ganha dinheiro até hoje de jogador que saiu do Flamengo antes de 2020, para vocês terem uma ideia, né? Então os contratos do Flamengo com os europeus são sempre muito bem feitos e isso leva tempo. Como nós estamos apenas no dia 5, ou seja, tem 3 dias que a janela abriu, tem mais 20 e tantos dias de janela aberta, dá tempo do Flamengo negociar corretamente com o Chelsea para poder garantir rendimentos no futuro. Já o Chelsea não sabe, segundo Fabrizio Romano, jornalista italiano, se vai manter o Matheus França, caso consiga contratá-lo, na equipe principal ou se vai emprestá-lo lá na Europa. Para nós, tanto faz quanto fez. O ideal era ter o Matheus França aqui. Já que ele não estará aqui, o que o Chelsea fizer com ele, problema deles. O fato é que o Chelsea é um time pesado, é um time de nome e de renome, e por isso veio com tudo para cima do moleque, e nos próximos dias a gente deve ter uma conclusão desse caso, para bem ou para mal. Claudinho e Nicolás de la Cruz seguem nos planos do Flamengo. Acontece que o Flamengo ainda não retomou negociações com o River Plate. Vai rolar mais uma reunião. Pessoal, são incontáveis as reuniões que acontecem até que as coisas cheguem num patamar ideal, tanto do lado do River Plate quanto do lado do Flamengo. A reunião que ainda vai rolar no River Plate é para fazer com que o River desista dessa pedida absurda de 12 milhões de euros pelo Nicolás de la Cruz, cumpra com a sua palavra dada quando o Nicolás de la Cruz renovou o contrato com eles, e comece a negociar com o Flamengo. Reunião do lado do Flamengo é para saber até onde pode esticar a corda. O Marcos Braz e outros membros do Conselho de Futebol do Flamengo têm se reunido constantemente para debater até onde o Conselho aprovaria a contratação de certos jogadores, tendo que ampliar os valores que a princípio eram imaginados. Por exemplo, no caso do Nicolás de la Cruz, o Flamengo ofereceu 8, o River quer 12. O Flamengo pode chegar a 10, mas para isso o Conselho de Futebol do Flamengo tem que aprovar, porque o processo é: o Braz e o Jorge Sampaoli mapeiam e fazem um pedido. Aí eles têm que convencer o departamento, o Conselho de Futebol, da necessidade daquele atleta. Convencendo o Conselho de Futebol, os caras vão em cima do financeiro. O financeiro faz toda a probabilidade financeira e retorna para o Landim com um positivo ou negativo. Em caso de negativo, o Landim ainda pode forçar mais um pouquinho a barra para o financeiro. Liberando ali com o financeiro, o Landim traz o resultado para o Conselho e o Conselho se reúne novamente com o Braz
para poder informar até quando pode ir por cada jogador. E aí o Brás entra em contato com o clube. É por isso que as coisas demoram, porque há um processo a ser seguido dentro do Flamengo, há um processo que o Flamengo tem que seguir. O Flamengo se assustou um pouco com os valores mencionados pelo Claudinho. De verdade, o Flamengo esperava tentar a contratação do Claudinho entre 12 e 15 milhões de euros. O Flamengo não esperava essa conversa de 30 milhões de euros, 18 milhões de euros. Isso assustou os dirigentes rubro-negros, sim. Então, tanto no caso do Claudinho quanto no caso do Nicolás de la Cruz, o Conselho de Futebol do Flamengo vai ser crucial para poder convencer o departamento financeiro se há possibilidade, sem comprometer nada no financeiro do Flamengo, para poder esticar um pouquinho mais a corda por esses dois jogadores. E aí, pessoal, o financeiro não trabalha só pensando no hoje, não. Não, hoje a gente tem dinheiro para comprar, não. E lá na frente? E se não conquistar a Libertadores? E se não chegar à semifinal da Libertadores? E se não chegar na semifinal da Copa do Brasil? E se... Entenderam? Tem que ser previsto o pior cenário possível para você saber o que e quanto você libera hoje. É assim o trâmite dentro de uma empresa responsável e financeiramente, essa equipe que está dentro do Flamengo ela é maravilhosa desde 2013. Ainda que algumas peças tenham mudado, a responsabilidade financeira tem sido a mesma desde sempre. Para você, o Flamengo tendo dinheiro, deveria aumentar o laço para oferecer a Claudinho e também ao Nicolás de la Cruz? Coloque no comentário aqui, mas para deixar bem claro, ainda não foram retomadas as conversas, nem com o River, porque estão aguardando uma reunião lá entre o staff do de la Cruz e o River Plate, nem no Zenit, porque ainda está se formulando qual seria a proposta que o Flamengo poderia fazer inicial para a equipe do Zenit, porque isso tudo depende de estratégia também. Quanto melhor montada a sua estratégia, menos complicado, mais fácil nunca, menos complicado será a questão de convencer o clube a liberar o atleta. Então, se o Flamengo chega lá oferecendo 15 milhões de euros, os caras sabem que o Flamengo provavelmente chegaria a 20. Então, a estratégia tem que ser bem montada. Chega lá oferecendo 12, para os caras falar, opa, 12, então vamos mais um pouquinho para cima, mas nem tanto. Enfim, pode ser que os caras nem liberem o Claudinho e digam que não querem negociar. Agora, o Claudinho querendo, o Claudinho pode dar uma forçada, falar, não, eu quero sair. Tem muita coisa para acontecer e não é fácil, nação. Definitivamente, são contratações muito difíceis. Por isso, a cada dia, nós teremos informações diferentes e novas para vocês. Se não tiver, eu nem gravo. Nação, por enquanto é isso. Daqui a pouquinho eu espero vocês lá no Verdade Vermelho e Preto, com o sorteio da Libertadores. Depois, à noite, 19 horas, eu e a Mirinha juntos. Estou com saudade dela já. Beijo, amor, te amo. Fazendo pré-jogo de Flamengo e Atlético do Paraná. Quartas de final da Copa do Brasil. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Tamo junto, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.